entramos na casa do cliente e ele disse: por favor, comecem pelo andar de cima. O meu filho está dormindo no meu quarto. Eu entendia bulhufas de inglês e a minha amiga um pouco menos que eu. Mas eu falei assim, ele saiu e a casa dele era gigantesca e era a primeira vez que a gente ia na casa. Eu olhei para ela olhou para mim, nós olhamos dentro do quarto e não vimos criança alguma. Aí a gente falou, não entendemos certo. Entramos para limpar o banheiro. Meu nome é Marina. Se você ainda não me conhece, bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um Histórias de Marina na Faxina. Durante 17 anos eu limpei casas aqui nos Estados Unidos e essa é mais uma das histórias que só acontecem comigo. Seja bem-vindo. Aproveita e já se inscreve no meu canal, já compartilha esse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário. Aquela casa é, sem sombra de dúvidas, uma das casas maiores que eu já vi em toda a minha vida. Ele era caricaturista da Disney. Eu nem sabia que desenhar para Disney dava tanto dinheiro. Mas dava, porque a casa dele era grande numa proporção que se ele não quisesse ver a esposa dele dentro daquela casa durante uma semana, existia essa possibilidade deles ficarem, assim, perdidos lá dentro. O não falar inglês muitas vezes me levou por caminhos, assim, constrangedores. Como foi esse dia? Ele disse, sobe e limpa a parte de cima primeiro, porque meu filho está dormindo no quarto. Eu entendi. E ela também. Mas como nós olhamos no quarto e não vimos criança nenhuma, eu entrei pé por pé, né, para ver dentro do quarto. A gente falou, não, a gente deve ter entendido errado. Entramos com todo o material pro banheiro dele, porque o quarto era na parte de baixo, bem na entrada da casa. E ligamos o aspirador e estamos lá conversando e falando, meu Deus, que casa linda, que casa maravilhosa. E estamos lá, né, com o aspirador ligado e vrunco, 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 naquele barulhão. Gente. De repente, aquele homem surgiu assim, ó, vrum, despencou na minha frente, quase que eu caio para trás, olhou para mim gritando e disse: eu disse que o meu filho está dormindo, que era para começar na parte de cima. Qual foi a parte que vocês não entenderam? Falei, meu Deus, moço, realmente a gente não entendeu. Mas cadê seu filho? A gente não viu filho nenhum aqui. Foi por isso que a gente começou na parte de baixo. Inclusive, a gente já até arrumou sua cama. Já juntou tudo que estava espalhado. Né? Já tiramos o pó do seu quarto. Você não tá assim, confuso? Seu filho não tá aqui não. Eu pensei comigo, né? Porque eu não era capaz de falar isso tudo com ele. E com ele bravo ainda, aí é que eu não ia ser capaz de falar mesmo, porque eu fiquei nervosa. Aí, a gente tinha feito mais, gente. A gente já tinha limpado o quarto todo. Já tinha, olha, tinha muito sapato espalhado. Muito sapato espalhado. E eu abri a porta do closet e não tinha luz, não consegui acender a luz. Falei, bom, não tem luz, provavelmente ele nem vai ver nada aqui dentro, porque tá escuro. Juntei os sapatos, gente, que estavam espalhados e joguei dentro do closet. Eu confesso que eu joguei os sapatos lá dentro, eu não coloquei. Eu fui jogando, porque eu tava com medo de voltar. Falei, não, até a gente terminar de limpar a casa, eu pergunto onde é a luz daqui. E eu organizo os sapatos. Gente. Como era a primeira vez que estávamos indo na casa dele, e não era eu a dona da empresa, então eu não tinha feito um tour pela casa antes. Eu simplesmente não sabia tudo que tinha dentro da casa. E na idade dos filhos dele, eu olhei para ele, orei a Deus, falei, Senhor, faça com que saiam algumas palavras em inglês da minha boca para ele entender. E ele estava muito bravo.
Aí falei pra ele, your kid is not here. Né? Não tem criança nenhuma aqui não, moço. Você deve ter colocado ele em outro quarto, bobo. Gente, ele abriu a porta do closet. Ainda deu um tropeção num dos sapatos que eu tinha jogado lá. Gente, a criança dele era um recém-nascido. E dormia dentro do closet. Onde eu tinha jogado os sapatos. Porque eu não tinha achado a luz. Gente, mas me deu um desespero na hora que eu vi aquilo. A reação, ele tava olhando pra gente com a cara muito bravo. Eu olhei pra minha amiga, a gente se comunicou pelo pensamento naquele momento. A gente juntou tudo e subiu, foi pra parte de cima. Gente, eu suava frio. Falava, misericórdia, misericórdia. Por que a gente não subiu? Por que a gente é teimosa? Por que eu finjo em não entender o que eu entendi? Vocês já imaginaram? Se um daqueles sapatos tivesse acertado na criança, gente, eu tava no sal. Aí esses 17 anos tinha virado só 2, porque tinha 2 que eu tava aqui, gente, meu Deus do céu. Eu nunca vou conseguir esquecer essa experiência, nunca. Nós demoramos bastante para limpar a casa dele, porque era uma casa bem grandona. Era uma das maiores que eu já vi na minha vida, de verdade. E eu ficava me esquivando assim, com medo de topar com ele na minha frente. Ele ainda falar mais que tinha acontecido alguma coisa. E foi completamente constrangedor. Essa história é uma das menos, como que eu posso dizer? Menos nada, é uma história encabulada também, né? É. Assim como a do Bob Peladão, que foi o cliente que tava pelado lá dentro do quarto dele. Já tem um vídeo aqui no canal. Da cliente que pediu pra que... me perguntou se eu não cheirei a calcinha dela. Eu tô passada, chocada. Tá rindo? Ela me perguntou se eu não cheirei a calcinha dela. Como a da casa do carrapato, que tinha carrapato subindo pelas paredes. Essa eu não contei aqui ainda não, vou contar. Como a casa do senhor que tinha... ele já não conseguia mais segurar as necessidades dele. E ele fazia pela casa fora toda e a gente tinha que limpar. Como a dos indianos, que a gente tinha que, assim, ser firme com eles, porque eles são pessoas que sempre querem que você faça muito mais do que o combinado e querem pagar muito menos pelo seu serviço. São histórias infinitas. Tanto de quando eu trabalhava para outras pessoas, como quando eu comecei a trabalhar para mim mesma. São histórias que hoje são bem engraçadas, mas que na época faziam com que eu me sentisse incapaz, porque eu não conseguia me comunicar, porque era muito ruim eu achar que ele tinha dito algo. Nesse dia, eu achei que ele tinha dito certo. E como eu não vi criança nenhuma, eu não soube ali seguir o comando da forma que era necessária. Mas sabe qual é o melhor disso tudo? Mesmo tomando na cara muitas vezes, mesmo voltando para casa chorando porque pessoas foram grossas comigo, porque de certa forma olhavam para mim e falavam, pensavam, né? Eu não consigo entender por que tá dentro da minha casa se não consegue falar a minha língua, né? Eu me sentia incapaz naquela época, mas eu não me sentia vencida, eu não me paralisei, eu me dediquei. Eu pensei comigo mesma, não, eu tenho que aprender essa língua porque não pode ser um idioma que vai me vencer. Não pode ser a incapacidade de conseguir entender algo que eu ainda não aprendi que vai me parar. Sabe o que fez a diferença na minha vida? Eu reconhecer que faltava algo em mim, porque quem tinha saído do meu país era eu, não era eles estavam em casa. Quem tinha que se adaptar à necessidade deles era eu, e não eles a minha.
O que eu fiz? Arregacei as minhas mangas e fui correr atrás do prejuízo. Aí sabe o que aconteceu? Eu aprendi a falar inglês. E depois que eu aprendi a falar inglês, continuei tendo perrengues. Continuei, mas eles eram mais leves, porque eu sabia obedecer comandos, porque eu entendia o que me falavam e porque eu podia também falar com eles, porque eu levei nome de antipática por uma cliente que eu só queria ajudar. Ela estava doente, eu virei para ela e perguntei se ela precisava de algo. Eu não sei por o que eu falei, mas eu só queria ajudar. E ela entendeu que eu tava com medo de chegar perto dela, pensando que eu ia pegar o que ela tava sentindo. E eu só entendi que ela virou pra mim com a cara muito fechada e falou, não se preocupe, não é transmissível. Eu falei, gente, mas eu só tô querendo ajudar. E quando eu parei de trabalhar na casa dela, ela comentou com a outra menina que entrou no meu lugar que eu parei de trabalhar pra mim. A menina falou, não, ela foi trabalhar pra ela. E a cliente disse, foi trabalhar pra ela? Ela montou a própria empresa dela? E a minha amiga disse sim. Ela falou, boa sorte para ela. Não creio que ela vá conseguir cliente algum, porque ela é uma pessoa muito antipática. Eu falei, meu Deus, por quê? Porque eu só quis ajudar. Pois é. Então, o que eu tenho para dizer para você, para terminar esse vídeo? Não se deixe abater pela sua incapacidade de hoje. Você não nasceu sabendo tudo. Tudo que você dispõe a fazer, você é capaz de realizar. Se você não sabe agora, invista tempo. E se você não tiver tempo, faça, porque o tempo é você quem faz. Sabe aquele momento ali que você está na privada fazendo suas necessidades? Escute, estude. Aquele momento que você perdeu o sono, porque às vezes a incapacidade, ela te tira o sono, ela te incomoda. Use esses tempos, intercale, corra atrás, não se paralise, porque você ainda não é capaz. Escuta o conselho de quem já passou por isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Amanhã tem o vídeo mais esperado desse canal, a última parte da limpeza da casa de Ana. Se você ainda não viu, já tem outros 2 vídeos aqui no canal. Assista, vale a pena. Obrigada e até amanhã.